Professor Gessé, é um prazer ter o senhor aqui. Você, né? Ter você aqui no Claro. nosso programão da Fórum. É um programa que eu faço semanalmente aqui na TV Fórum. A primeira parte é política, a segunda parte é cultura. Você está entrando na parte de cultura, mas vai ter muito de política também, né? Tá ótimo, eu fico muito contente em estar aqui e tal. E a Fórum tem um trabalho que eu admiro muito, então eu fico muito contente em estar aqui com vocês. Que bom. Eu queria que a Tati colocasse aqui, em primeiro lugar, o livro A Elite do Atraso, que a gente vai começar falando dele, mas eu também quero comentar o novo livro, professor Gessé, que é O Brasil dos Humilhados. Também pedi, né, Tati, um print. Olha aí, ó, vocês encontram a denúncia da ideologia elitista. A gente vai falar um pouco sobre os dois livros. Para a gente começar esse papo, eu queria te contar uma coisa. Domingo foi o dia da convenção do PL que oficializou a candidatura do Bolsonaro, né? Aí eu entrei no Twitter e tinha o termo elite do atraso estava em vários comentários mostrando o pessoal lá na convenção, aí botar, elite do atraso, elite do atraso. Agora, para minha surpresa, o termo elite do atraso também estava sendo usado pelos bolsonaristas para criticar a Bebel Gilberto por ter pisado na bandeira. Olha que curioso, né? Pelo visto, existe uma crítica à elite dos dois lados, né? Embora do lado bolsonarista seja um tanto hipócrita, porque a elite está do lado deles, né, professor? Exato. Exatamente. Essa questão, cenário, é muito interessante, porque ela mostra o quê? Quer dizer, foi o que eu tentei mostrar no Elite do Atraso e também explicar o porquê no Brasil dos humilhados, né? Que é o que. Quer dizer, para você ter uma sociedade tão desigual, perversa, racista, machista, etc., como a nossa, né? Você precisa explicar para as pessoas, né? De alguma maneira, né? De uma maneira que eu considero, enfim, extremamente perversa, mal feita, etc., etc., né? Quem é a culpa pelo fato de que você sendo, né, habitante de um país tão rico, porque ninguém tem dúvida da riqueza, né? Entende? É só você ter um tempinho aí né, como você teve com Getúlio Vargas, como você teve com Lula, etc., o país explode, né? Entende? Tem uma enorme riqueza, não só natural, etc., mas de capacidade produtiva das pessoas que é simplesmente jogaram no lixo, né? Ou seja, como é que você vai explicar para as pessoas que elas são pobres, e aí 80% da população brasileira é pobre nesse sentido. Ou seja, claro que alguns ganham um pouquinho mais do que outros, mas esses 80% não têm acesso às benesses do mundo moderno, né? Nem da saúde, nem da educação, nem dos bens de consumo, etc., etc. O pessoal tem uma dificuldade disso. Como é que você vai explicar para esse povo, né, que eles são pobres e o país é rico? Entende? Essa é a questão que está em jogo, né? Desde que você tenha democracia formal e as pessoas possam votar, a explicação dessa questão vai ser muito importante. O que eu quis fazer foi os intelectuais brasileiros, com pouquíssimas exceções, né? Quer dizer, e aí eu não estou falando de todo o intelectual, estou falando dos grandes intelectuais que montaram a interpretação mais abstrata e mais abrangente, né? De que por que o Brasil é o Brasil e quais são os problemas que ele tem, percebe? Ou seja, que analisaram a sociedade brasileira como um todo, né? Isso foi construído em oposição a Getúlio Vargas e a Gilberto Freire pela elite de São Paulo como um projeto construído. Ou seja, eu não estou querendo aqui dizer que a elite de São Paulo é pior do que qualquer outra. Não, ela é só a mais forte, né? É só a mais importante, decide, manda nas outras, etc., etc. Ok? Esse pessoal não gostava de Getúlio
Sinara, por um motivo muito simples, né? Entende? Uhum. Essa elite brasileira, ela está aí para ser predatória e, no caso do país, que é transformado, né, em autônomo, etc., roubar o orçamento público. É isso que a elite faz. Né? A elite que rouba o orçamento público, que deveria ser para todos. Não é. Né? Se você for pensar os golpes de Estado que aconteceram entre nós, nenhum teve a ver com a corrupção, né? Como a gente sabe hoje em dia. Percebe? Eles tinham a ver com o quê? Tinha a ver com você começar a utilizar um pouquinho que seja do orçamento público para a maioria da população. Percebe? Né? Sim. E aí a elite não quer isso. Por que a elite não quer? Porque ela quer roubar tudo para ela. Né? E é o que ela faz hoje em dia. Ela rouba o povo brasileiro através de uma dívida pública, que é uma fraude, quem estuda sabe, né? Entende? Os juros extorsivos, etc. Ou seja, a forma juro ela é muito pouco compreendida pelas pessoas, né? Mas, obviamente, ela significa uma apropriação do trabalho coletivo para meia dúzia, né, que está atrás dos bancos, etc. Ou seja, e a elite, se você pegar, essa é a elite financeira. A elite agrária é ainda pior. É uma elite de assassino e ladrão de terras. Eu não estou dizendo aqui nenhum exagero, nem nada. Isso é história brasileira, é a história da formação da riqueza no Brasil. Né? E aí, o que foi que essa elite fez? Olha, montou um projeto que era para dizer o quê? O Brasil é atrasado porque tem uma herança cultural portuguesa de 800 anos, percebe? Que faz com que o povo seja ladrão e corrupto, percebe? Né? E essa ladruagem e corrupção estaria no Estado. Ou seja, só no Estado teria corrupção. Ou seja, se você é da elite de proprietários, que são os verdadeiros ladrões, você vai achar essa teoria ótima. Ela inclusive, invisibiliza você. Ela invisibiliza a base de todo o poder, de toda a real corrupção, de toda mentira, etc., que é a elite. A elite é a sua imprensa. Né? A imprensa no Brasil, a imprensa é privatizada, vendida ao dinheiro desde o começo. Né? Nunca houve nenhuma exceção. Né? Percebe? Então, essa elite e a sua imprensa e os seus intelectuais, é isso, né? Quer dizer, muitos não gostam de mim porque eu faço essa crise, mas eu acho que é a minha obrigação como intelectual. Entendeu? Eu vejo a obrigação de um intelectual de um modo muito distinto do que a maior parte dos intelectuais veem, percebe? Eu acho que eu tenho um compromisso, né, de esclarecer o público, entendeu? Não é ficar escrevendo coisa para os outros, nem não sei o quê, e tal, parar e ficar ouvindo, né, elogios, ou não sei o quê, de pares. Eu acho isso muito mesquinho, muito pequeno, não gosto disso. É como se fosse, eu chamei uma vez isso de mesquinharia do conhecimento, né? Exatamente isso. Você usa o conhecimento. Do conhecimento. Você usa, muita gente, a maior parte dos intelectuais, infelizmente, usa o conhecimento como enfeite. Né? Ou seja, como os ricos usam o dinheiro, entende? Para criar uma ordem de distinção social para si mesmo. Né? Eu não concordo com isso, porque eu sei a importância do conhecimento. Eu sei a importância da ciência, a importância das ideias, percebe? Né? E as ideias é o que há de mais importante no mundo. Você não tem nenhuma exploração que você faça sem uma ideia para convencer aquele que você está explorando e humilhando que ele é inferior. Isso entende? Isso é condição humana. Todas as sociedades tiveram isso. No Brasil se inventou essa mentira. Né? Entende? É claro que foi Sérgio Buarque, o grande mentor disso, mas todo mundo, praticamente, 99% seguiu nessa coisa. Raimundo Fauro, Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata, quem você lembrar. Né? Entende? E a imensa maioria dos intelectuais, que são intelectuais de coisas, né, fragmentadas aqui e ali, ou seja, né, tem a sua área de atuação e tal, então ele vai pensar naquela área de atuação agora, mas não vai mais repensar os pressupostos para sua própria, para o seu próprio fazer, percebe? Então você tem que mudar isso, né? Entende? Quer dizer, e aí não é só a direita, a esquerda
aceita essas ideias ainda hoje, percebe isso? Né? E essas ideias foram as ideias que enfraqueceram todos os governos de esquerda, né? Porque você não vê quem é o seu inimigo, você dá uma de republicano, chamando seus inimigos para, como chama, ser o chefe da Procuradoria-Geral da República. Percebe isso? Isso tudo tem a ver com essa crítica ao Estado. Não? Sim. Então, você tem... O que foi que eu quis fazer com o Elite do Atraso? Eu quis reinterpretar o Brasil, criticamente, como ele ainda não havia sido interpretado, percebe? Né? E aí, o que foi que eu quis fazer? Quer dizer, com base, obviamente, nos estudos que eu havia feito. Eu passei a metade da minha carreira, né, inicialmente estudando grandes pensadores. Isso é extremamente importante, senão você não tem nenhuma ideia sequer do que você está procurando. E depois, nos 20 anos seguintes, eu fiz pesquisas empíricas para compreender os muito pobres, né, a classe média, os batalhadores, a elite, etc, etc. Né? Isso custa muito trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, eu acho. Né? Porque aí você pode o quê? Você pode compreender o país de uma outra maneira. Né? Ou seja, ao invés de você dizer, olha, você que é esse povinho lata de lixo, percebe? Porque é corrupto desde Portugal, etc, etc, que é uma coisa absurda, como eu já critiquei várias vezes. Não existe corrupção na Idade Média no sentido moderno, meu Deus do céu. Percebe? Entende? Quer dizer, o conceito de corrupção moderno exige a ideia de que você tem um bem público para ser roubado por um particular. Entende? A ideia de bem público, Sinara, só é pensável a partir de 1789, com a Revolução Francesa. Antes disso, ninguém sequer pensava nisso. Entende isso? Aí, então, você pega, o cara jogou lá para trás essa ideia absurda, que é uma ideia ridícula, portanto, né? Entende? E o Brasil inteiro acreditou e ainda acredita nessa bobagem. Aí, o que foi que eu fiz? Olha, não é nada disso, não é assim que as sociedades funcionam. Né? Essa transmissão cultural não se dá por uma chuva, etc., por uma picada de mosquito. Então, a transmissão cultural se dá sempre por instituições. Né? E a instituição mais importante do Brasil é a escravidão. Né? Entende? Então, eu quis escrever essa história mostrando, olha, essa escravidão é a marca do Brasil e ela continua hoje, sob formas de máscaras modernas. É isso que explica o Brasil e essa continuidade. E aí usar o tema da elite para explicar quem é o culpado de tanta gente não ter futuro, não ter nada. Os culpados disso é a pequena, ínfima, predatória, culturalmente incapaz, subordinada, que é a elite brasileira. Né? Uma das piores elites do mundo, uma elite de ladrões. Né? Tem que ter um enorme poder. E a gente precisa, porque o povo precisa, Senara, saber quem é o seu inimigo. Sim. Claro, senão você não vai ter defesa. Porque se não sabe, aí vem qualquer aventureiro como o Bolsonaro e diz, olha, não, é o ministro do STF. Claro, ninguém nunca explicou. Né? Quem era. Então, você pode pôr, né, essa coisa da extrema-direita, que é influência dos Estados Unidos, que é o quê? Num contexto onde você não tem, né, esclarecimento público, né, isso é verdade tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque a imprensa que deveria fazer isso é uma imprensa venal e comprada, né? Ela está aí para mentir. O que a imprensa faz é mentir. Né? A elite rouba e a imprensa mente. Esse é o dado, né? Quer dizer, que você pode explicar o que é que acontece entre nós. E o Elite do Atraso foi uma construção dessa ideia, ou seja, né, essa perversidade que vai assumindo novas formas e tal. A gente continua produzindo novos escravos. Né? As mulheres negras continuam sendo escravas domésticas. Os homens jovens negros estão sendo ou mortos pela polícia de Bolsonaro, né, ou estão tendo atividades como que os escravos de ganho tinham, entende? Então, você tem o quê? Você tem uma produção moderna, né, do mesmo tipo de exploração, humilhação, etc., que já existia antes. Olha,
Tem uma movimentação de empresários. É bom que você tenha falado da questão da imprensa, porque você, quando fala em elite do atraso, imediatamente me vem à cabeça o famoso editorial Uma Escolha Muito Difícil. É, Coloca aí para gente, Tati, Uma Escolha Muito Difícil, o editorial famoso do Estadão, às pois vésperas é. do segundo turno, onde o jornal afirma que era difícil escolher entre um professor e um defensor da tortura de seres humanos, né? Uhum. Eu acho incrível. Eu acho É. que cabe na categoria de fake news que você fala. É uma fake news, né? Claro. E aí, Gessé, nos últimos dias, está tendo uma movimentação de empresários em defesa da democracia, né? A gente tem esse Aham. título também aqui, né? Empresários e banqueiros aderem à nova Carta Aberta de Defesa da Democracia, saiu no Estadão ontem. E aí, eu queria. Ontem, gente, eu estou dizendo aqui para vocês, segunda-feira, tá? Porque essa entrevista está indo ao ar hoje, sexta-feira. Quem está acompanhando aqui sabe que é gravada. No final, eu vou voltar para comentar com vocês. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que a elite brasileira, desta vez, vai optar pela defesa da democracia, como esse grupo está dizendo aí, ou vai dizer de novo que é uma escolha muito difícil? Eu acho que ela se divide aí, né? Entende? Tem obviamente uma parte dessa elite que é mais canalha do que a outra, né? Falando português direto para as pessoas e tal, né? E isso é especialmente a elite rural, percebe? Né? Uhum. É isso que é a elite que não paga nada para ninguém para usar as terras, não paga nenhum imposto, percebe? Que pode matar índio, que ninguém fala nada, que pode queimar. Quem faz isso é a elite agrária no Brasil, né? Tem uma elite canalha, predatória, etc., né? Quer dizer, que rouba o país, né? Rouba os outros, etc. Eu acho que esse pessoal está com Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é o cara que vai promover, né? Entende isso? Claro, acabar com a FUNAI, acabar com o IBAMA, etc., etc. Esse projeto da extrema-direita americana é enfraquecer o Estado e os seus mecanismos de controle, que é exatamente a única política que Bolsonaro tem. Né? Uhum. Então, quer dizer, e é uma política de apoio a essa parte. Tem uma outra parte, que é a do Paulo Guedes, que organiza o saque também do mercado financeiro no governo Bolsonaro, ou seja, você vende empresas a preço de banana, parará, entende? Ou seja, uma farra, né? Entende? Quer dizer, o que Uhum. esses caras estão recebendo em paraíso fiscal, etc., pelas suas coisas, a gente só vai saber depois, ou então nem sabe, né? Entendeu? Então estaremos todos mortos quando essa verdade acontecer. Então você tem aí também, ao mesmo tempo, uma parte dessa elite, ou seja, que não é tão atrasada quanto as outras, né? Que percebem que Bolsonaro também não é um bom negócio. Entende? Quer dizer, Bolsonaro é tão ruim, que ele arruma briga com a China. E a China deixa de ser, o Brasil deixa de ser o parceiro preferencial da China na América Latina. Entende isso? Então você tem um imbecil no poder também, né? Entende? Que quer dizer, e um imbecil no poder é alguém que não ajuda, né? A reprodução do capital, etc., mais a longo prazo. Entende? Então, certamente, essas pessoas são pessoas que pensam mais a longo prazo, um pouquinho, né? Entende? Que é a grande distinção entre a inteligência e a burrice, Sinara. Né? Não é a diferença entre a maldade e a bondade. Entende? Você pode ser mau e inteligente. Né? Uhum. Agora, a inteligência é você calcular a longo prazo. Tá? No sentido formal é isso. Se você calcula a longo prazo, você é inteligente. Né? Se você calcula no curto prazo, você é burro. Né? Não tem Sim, nenhuma outra forma. Né? Você não tem. exato. Né? Você vai ser atropelado pelas consequências da sua ação. Né? Então você tem uma parte dessa Tipo elite o que é pouco. PSDB fez apoiando o golpe contra Dilma, né? Pensou no curto Exatamente isso. prazo, né? Imagine, se acabou como partido. Né? Porque os caras não têm ideia dessa. Porque o que eu acho, assim, nada, são pessoas que estão tão dentro desses mecanismos do poder e tal, da roubalheira e tal, para parar, entende? Que pensam que isso é o mundo. E que você não tem que ter ideias, e que você não tem que ter
é uma tradição, uma postura, etc. Né? Quer dizer, acabaram com o partido. Né? Isso é importante. Né? É uma pena até que tenha acabado, porque ao menos é no Partido Democrático. Então, ninguém pode dizer que o PSDB repetiu Bolsonaro. Então, é muito melhor você ter, né, o seu Muito inimigo embora as regras do jogo. Muito embora tenha sido Aécio Neves o grande pai da ideia de Claro, duvidar das urnas eletrônicas. A gente tem que dar exatamente isso. paternidade a ele, né, Gessé? Exatamente isso. Ele criou, no fundo, com aquela história, já um cerco inicial a Dilma, né? Aquilo que já vinha, obviamente, de antes, daí as coisas de 2013, as coisas de 2013 aconteceram porque Dilma quis usar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para forçar uma diminuição dos juros, né? E a elite que não faz nada, que é a elite que não faz nada. Essa elite financeira, ela não trabalha, não precisa trabalhar, percebe? Ela não precisa escolher em quem vai investir. Então, não, ela tem aí os títulos da dívida pública e tal, a gente fica mamando nisso, né? Entende o tempo todo. É uma elite preguiçosa e tal, né? Eu já vi procuradores do trabalho falando assim, eles acabaram até com a dicotomia capital-trabalho, né? Porque eles não geram um só emprego, né? É uma elite que nem gerar emprego gera, né? Exatamente. É uma loucura. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, com essas críticas que você faz à mídia, né? Que a mídia, de certa maneira, também é herdeira das capitanias, né? É herdeira das capitanias. São capitanias hereditárias na indústria, capitanias hereditárias nas terras e também na imprensa, que são famílias que se sucedem fazendo a imprensa no Brasil. Com essas suas críticas à mídia, você se sentiu prejudicado na divulgação do teu trabalho? Sim, obviamente, no começo, etc. Né? Quer dizer, no fundo, para ter uma audiência pública para o meu trabalho, né? Entende? Aconteceu quer dizer, foi exatamente o fato de eu estar no IPEA em 2015, 2016, né? E o governo não ter nenhuma defesa em relação ao que estava acontecendo, percebe? Como essa história de corrupção e tal, que é uma mentira, entendeu? Isso é uma mentira montada, não tem nada a ver com a corrupção. A classe média branca e a elite não tem nada contra a corrupção, nem nunca teve e tal. Ela tem contra a inclusão popular, né? Mas, enfim, a esquerda não tinha essa ideia, não tinha material de crítica e tal, né? Entende? E aí, pela primeira vez, eu fiquei sendo aí, nos últimos 6, 7 meses do governo Dilma, né? Entende? Uma voz que quer dizer, que aí eu passei a falar em vários jornais, etc. Era convidado para muitas coisas, para explicar o que diabo estava acontecendo, né? E qual era o real problema, né? O real problema sendo a inclusão popular e o golpe que estava sendo montado em cima dessa mentira da corrupção. Entende? Então, foi aí que eu Mas eu vi que deram espaço para te atacar, e teve gente que chamou você de oportunista. Teve um intelectual que disse que você era o Leandro Narlock da esquerda, né? Puta sacanagem, essa né? eu nunca ouvi. Olha aí. Então, eu nem sei quem é Leandro Narlock. É um cara que é completamente... Nossa, eu tenho um desprezo tão grande, porque ele é autor daquela falsificação intelectual chamada O Guia Politicamente Incorreto da América Latina e do Brasil, né? Que ele fez essa série de livros que foram muito vendidos na época, e a imprensa deu muito espaço para essa falsificação ideológica. Claro. Aliás, outro dia ele estava de novo na Folha defendendo a tese de que os negros, a vida dos negros não foi tão ruim assim durante a escravidão, né? Realmente. Exato. Veja bem, são críticas aí sem nenhum argumento, né? Entende? Eu espero, porque eu fui criado, inclusive, né?
a maior parte da minha formação acadêmica eu fiz na Alemanha, que é um país que tem o quê? Eu já tive também experiência na França, nos Estados Unidos, etc, etc. Mas na Alemanha você tem o quê? Você tem um princípio, né, que é difícil encontrar em outros lugares, na medida, né? Quer dizer, nessa medida é que é o seguinte: você tem uma crítica direta às suas ideias. Você entende isso? Então, quer dizer, e essa crítica às suas ideias, que, por exemplo, no Brasil é tido como um ataque pessoal e não sei o quê e tal, para parar, entendeu? Sim. Eu compreendi desde muito cedo que é a melhor arma que você pode ter para você melhorar o que você pensa. Né? Como você pode aprender, melhorar, se você não se envolve em críticas, entendeu? Então, eu adoraria ter uma crítica decente, né? Não tive ainda, percebe? Né? Então, você tem incômodos aí, tem incômodo entre intelectuais, porque, né, o mundo dos intelectuais não é um mundo que você mexe com o dinheiro, você mexe com a vaidade. E a vaidade você não pode dizer, olha, eu fico com 20%, você com 80% e tal, como no... Quer dizer, por causa disso, o dinheiro é muito mais fácil de você, né, criar coisas, você cria... Então, é um mundo, né, quer dizer, que também tem a ver com quem... Né, eu sinto muito, tem muita gente jovem, tem muita gente também que crítica, etc., quer dizer, que eu tenho visto o meu trabalho sendo debatido e discutido em todos os lugares no Brasil. Entende? Quer dizer, vai ter sempre gente que vai, né? Entende? Quer dizer, fazer E você ousou também, você ousou também atacar as vacas sagradas, claro, né? Então isso claro. incomodou muito, né? O centro do poder intelectual, né? Porque aí esse centro do poder intelectual, e aí essas pessoas que apoiam isso vão retirar, né, todos os seus interesses materiais e ideais a partir dessa filiação, percebe? Aí você chega e diz que aquilo tudo é uma mentira, entende? Obviamente, né? Entende? Esse tipo de pessoa não vai achar você legal e tal, entendeu? Né? Mas, enfim, né, eu vou 2 continuar anos fazendo isso. antes. Ah, desculpa. Porque eu acho isso importante, Sinara, porque né, quer dizer, eu penso sempre na relação do intelectual com a sociedade como um todo, e não com os seus pares, etc. Isso, para mim, é um jogo mesquinho e tal, entende? Eu nunca tive, né, interesse, confesso, nem paciência para esse tipo de coisa. Né? Entende? Eu Eu acho que tem gosto coisas muito mais importantes. dessa generosidade de espalhar o conhecimento. Né? Eu percebo no seu livro A Elite do Atraso uma vontade muito grande de conscientizar a população dos seus problemas, que a linguagem, de fato, é uma linguagem, gente, muito, muito simples. Qualquer pessoa pode entender. Né? E você, 2 anos antes de surgir a Vaza Jato, com as conversas que vieram à tona e acabaram resultando na anulação dos processos contra o presidente Lula, você já criticava a Lava Jato, né? O cerne da sua discussão aqui Exato. é a crítica à Lava Jato. Na época que você começou a falar mal da Lava Jato, qual foi a reação? Porque estava assim, tipo uma unanimidade a Lava Jato, ninguém podia Claro, falar, né? Inclusive na esquerda, inclusive no governo, até muito, entende? Até aquela coisa com o Lula, onde ele lembra a fala lá que ele depois editou para que Gilmar, quer dizer, enganando Gilmar, etc, etc, né? Sim. Até ali, a maior parte da esquerda, a maior parte do PT, a maior parte do governo, entende? Ou apoiava a Lava Jato ou tinha uma relação muito ambígua com a Lava Jato, percebe? Entende? Eu senti isso e tal, né? Foi um incômodo, inclusive, para, quer dizer, obviamente, claro, que como eu comecei a fazer essas críticas, então vários ministros e tal, quer dizer, ficaram empolgados com essa possibilidade e tal, para parar. Mas isso não foi uma coisa tão geral, percebe? Quer dizer, muita gente não gostou também e tal, para parar. Né? Então, essa coisa da Lava Jato, ela foi o quê? Porque a gente não pode pegar as coisas fragmentariamente. Né? No fundo, a Lava Jato é a última máscara de um engodo que tem 100 anos, percebe? Então, você tem que mostrar esse engodo. Sim. Né?
até para que não aconteça de novo. Né? Então, a minha grande preocupação é como é que o povo brasileiro pode deixar de ser repetidamente ludibriado e enganado por essa mentira de combate à corrupção. Entendeu? Daí eu disse assim, meu Deus do céu, eu quero... Né? Entende? Quer dizer, porque isso vai ser muito importante, porque essa é a única justificativa que essa elite predatória e perversa tem. Entende? Né? Entende? Essa coisa da corrupção e tal. Aí joga a sua tropa de choque, que é uma classe média branca racista. Né? Não entende isso? Quer dizer, isso é muito importante a gente compreender. Né? A elite, e especialmente a elite de São Paulo, né, aprendeu que, por meio da imprensa, né, ele poderia o quê? Ele poderia tutelar e dominar a classe média. Sim. Veja bem, a classe média tinha caído no colo de Getúlio Vargas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Ele foi recebido pela classe média de braços abertos, percebe? Mas aí depois, quer dizer, com o tema da corrupção, o que é que o tema da corrupção faz? A elite, ela é cínica o bastante para saber que ela quem rouba, né? Ela está só enganando os outros. Quer dizer, entende? O pessoal tipo o Bolsonaro agora, né? Exatamente isso. Né? Agora, a classe média, que era uma classe média, que foi uma classe média, que veio da Europa, exatamente nessa época e tal, né? Que se sentia e se sente ainda hoje superior ao povo mestiço, negro e pobre, entende? Né? Ela, como ela não podia mais ser abertamente racista, entende? Por que não podia mais? Porque Getúlio acabou com isso. Né? Getúlio pegou a ideia de Gilberto Freire, do bom mestiço, percebe? E conseguiu o quê? Né? Modificar a ideia que se tinha antes de que o Brasil não tinha futuro porque tinha muito negro e mulato aqui, percebe? Isso não é verdade. A gente tem coisa que, de repente, nenhum outro povo tem e tal. Isso foi, claro, foi uma invenção, uma fantasia da cabeça de Gilberto Freire. Não existia antes disso. Né? E quem hoje, todo brasileiro que pensa de alguma forma ambiguamente positiva que seja sobre a brasilidade, está repetindo Freire sem saber. Né? Agora, Vargas sabia e utilizou isso para propaganda, para entender isso, para mostrar que a cultura negra era um pilar da cultura brasileira, para que o samba fosse, para que tivesse uma música popular desse povo, para que o futebol deixasse de ser, né, dos brancos para ser dos negros, etc. Percebe isso? Né? Getúlio fez uma revolução não só material, ele fez uma revolução simbólica e cultural também. Eventualmente, a única que o país fez até hoje. Percebe? Né? Porque isso o Lula não fez. Né? Eventualmente, ele vai fazer agora se tiver essa oportunidade. Mas só quem fez foi Getúlio. E aí foi suficiente para criar uma democracia racial? É claro que não. Né? Isso exigiria mais aí 50 anos, novas gerações, aprendizados e tal, que foram interrompidos. Né? Agora, ele interditou o racismo explícito. E é importante você interditar o racismo explícito. Entende? A partir daí que o racismo no Brasil vira o racismo cordial. Você não pode mais assumir que você é racista. É a partir dessa época, dos anos 30. O que foi que a elite viu? Olha, ela sempre podia dizer que os negros mulatos eram o problema e tal, e ela ficava lá na posição dela e tal. Né? Quando Getúlio faz essa releitura, a elite não sabe o que fazer no começo. Tenta uma resposta militar e perde. Mas aí tem os caras que vão pensar, olha, a gente pode usar as ideias, a gente, afinal, tem a imprensa. Né? A imprensa é nossa. Né? Jornais, rádios e tal. Né? A gente precisa usar as ideias, o poder das ideias, o poder de convencimento das ideias, que é o poder moderno na política que vai ser. Né? E a gente precisa achar intelectuais que, sabendo disso ou não, isso não importa, né, vão criar os conceitos e as ideias para as nossas posições. Entendeu? E essa ideia de que a corrupção é o problema brasileiro foi vendida para a classe média como?
Entende? Ora, essa classe média que é branca e que veio da Europa, os italianos em São Paulo, portugueses no Rio e no Nordeste, alemães no Sul e tal, esse pessoal se via como europeu e não como esse homem cordial, ladrão que o Sérgio Buarque descreveu, entendeu? Sim. Essa elite se via como americana, por conta de uma transmutação aí do Bandeirante no pioneiro ascético, uma completa loucura, mas as pessoas acreditaram nisso, né, para dar um excepcionalismo para São Paulo. E a classe média branca, né, passa a se considerar moralmente superior ao povo, sem ter que utilizar a palavra raça. Entende? O que foi que esses intelectuais deram à elite? Deram a possibilidade de você continuar a mesma dominação que existia antes na escravidão e na República Velha, né? Fazendo de conta que não existia mais racismo. Simplesmente porque você transmutou o racismo racial em racismo cultural. Né? Porque é isso que o Sérgio Buarque fez, entende? Quer dizer, não é mais o povo condenado à lata de lixo da história porque ele é negro ou mulato, né? Ele passa a ser agora porque ele tem uma herança de corrupção e inconfiabilidade, que é a coisa pior que você pode dizer de alguém. Você mata a pessoa por isso, entende? Né? Você humilha, você mata, você subordina e tal. Né? E a classe média adorou, claro, ela pôde continuar sendo racista, ou seja, porque afinal era contra o mesmo pessoal negro, mulato e pobre, que era oprimido antes, que vai continuar sendo o oprimido e que vai ter uma espécie de interdito para qualquer inclusão popular no Brasil. Né? Por que vai ter isso? Olha, porque a elite, como a gente viu, só quer roubar o orçamento público, é a única coisa que ela sabe fazer. Né? E a classe média branca não quer competição pelo capital cultural, que vai garantir depois salários, prestígio, reconhecimento, etc. Exato. No fundo, é isso. Essa mentira desses canalhas, desculpe dizer assim, mas porque é exatamente isso, né? Esses canalhas racistas, aqueles 1,5 milhão de branquinho, bem vestido, que saiu, por exemplo, na Avenida Paulista, né? Nenhum dele liga para a corrupção, entendeu? Porque ninguém saiu à rua quando a gente viu os filmes do Temer e do Aécio, e tal, entende? Filmado, negócio montado. E nem agora, quando falaram em barras de ouro, né? Barra não de saiu ouro. nenhum branquinho histérico nas ruas, nada, entendeu? Exato. Agora, quando você estava botando negro na universidade, esse foi, para mim, claro, tem vários outros, mas especialmente negros nas universidades. Né? Não mais para cortar a grama ou para limpar o banheiro, mas para estudar na mesma carteira ali do seu filho. Essa classe média racista e canalha, entende? Né? No fundo, por racismo, né? Racismo, medo, etc., mas com a justificativa de que é um campeão da moralidade. Qual é o canalha racista que não quer ser tido como campeão da moralidade? Né? Isso explica o comportamento da classe média branca entre nós. Né? Isso explica o comportamento de pelo menos 70% da classe média branca entre nós. Né? São canalhas racistas enrustidos, né? Que se mascaram com essa nobreza moral, entende? Né? Que eles acreditam e que a imprensa fica dizendo que eles efetivamente têm. Entendeu? O que Mas eles escancararam, né, professor? Chegou uma hora que ficou escancarado. Quando o Pondé falou que o aeroporto estava parecendo a rodoviária, eu lembro muito bem que foi ele o primeiro. Que os aeroportos estavam parecendo uma rodoviária, eles escancararam esse racismo cultural que você está falando, né? Não era disfarçado. Mas isso era dito a boca pequena, né? Normalmente, entre as pessoas. Ou seja, isso não era ainda uma forma em que você poderia transformar isso numa bandeira política, entendeu? Porque, obviamente, você tem aí um contexto, um país cristão, ocidental, né? De alguma maneira, em que você simplesmente não pode dizer, olha, vamos oprimir os mais frágeis e tal. Entendeu? Quer dizer, isso não é razoável. É isso que as pessoas se sentem. E elas curtem e têm um prazer, um gozo em oprimir e humilhar as pessoas. Mas você não pode admitir. Né? Então, você poderia dizer aquilo na coisa da família e tal. Aí vem, né, a canalice que o Moro
arma, né? E aí você dá a senha. Entende? Não é por conta, né, do povo pobre estar podendo agora comprar em shopping center e tal, ou poder estudar, etc. Não é por conta disso. Né? Não é Muito bom. porque a empregada doméstica está passando a ter carteira de trabalho, que isso foi um escândalo, etc. Mas Dos é porque médicos. a boca é pequena. Né? Entende? Quer dizer, com o antipetismo, aí você vai ter esses jornalistas que vão dizer esse tipo de barbaridade. Entende? Mas isso foi um processo, né, que vai sendo criado a partir de 2013. Os mais médicos 2012, também, né? Os 2013. médicos cubanos atendendo em lugares Claro, perfeito. que os médicos brasileiros não queriam ir. Até agora a classe médica foi para a extrema-direita de uma maneira assim que parece irreversível, claro. Né? É incrível isso, né? Isso tem que mudar e tal. Quer dizer, esse país precisa ser refundado, Sinara. Esse país precisa ser, né, remontado, etc. Esses médicos têm que ter... Médico num país como o nosso tem que fazer residência nas áreas mais pobres, óbvio. Isso é óbvio. Entende? Como isso não é lei, percebe? O advogado tem que fazer a sua prática, etc., nas comunidades pobres, saber que existe o pobre e quais são, entende? Ter um contato. Né? É claro que alguns vão continuar sendo canalhas, mas muita gente vai mudar, entende? Dá um retorno à sociedade, né? Você sabe que outra malícia que eu vejo, Gessé, acredito que você já deva ter falado sobre isso, é essa noção de populista, né? É, claro. Populista, é uma canalice chamar o Lula de populista, né? Claro. Populista por quê? Porque ele é popular? Isso, claro. Não, é exatamente. No próprio Elite do Atraso, né, eu digo que tem 3 grandes mentiras. Quer dizer, primeiro, você transforma o povo, né, negro, mulato e pobre, em ladrão. Não é isso? Basicamente é isso que você diz. O povo é ladrão, entendeu? E os intelectuais acharam isso uma coisa linda do Sérgio Buarque. Veja como ele tem a coragem da ciência, ele admite que a gente é lata de lixo, que não tem nada bom. É um pouco lombroso, né? Até lombroso. 100% dos intelectuais que eu conheço elogiaram Sérgio Buarque por conta disso. Né? E o outro lado é a coisa do patrimonialismo. Né? Quer dizer, a segunda questão é a questão do patrimonialismo, como se isso fosse um problema brasileiro. Né? Quer dizer, o grão de verdade nisso é que se rouba no Estado também. Não é isso? Mas é muito menos do que... Né? E é comandado pela ladroagem do mercado. E o terceiro ponto foi exatamente esse tema que você aborda agora, que é o populismo, que eu sempre me irritou profundamente. Por quê? Nossa, a mim Porque também. se você for ler todos os textos dos jornalistas intelectuais que escrevem sobre o tema, ele vai dizer o quê? Olha, esse tipo de coisa, esse tipo de política populista, então, ou seja, a política que é feita para esses 80%. Entende? Né? Então, aí eu fiz até uma piada. Então, obviamente, por dedução lógica, né? A política que não é populista, democrática e boa é aquela que você faz para os 20%. Óbvio. Claro. Não? Óbvio. Claro. Né? Tem alguma outra explicação disso, e você atende os interesses de 80%, isso é chamado de populismo. Veja o desprezo que essa classe média e essa elite tem do próprio povo. Percebe? Né? Isso tá expresso nesse tipo de contradição óbvia e tal. Entende? Né? É evidente, né? É evidente que eles não estão satisfeitos. Aliás, voltando assim um pouquinho a Getúlio, né? Você fala do apoio da imprensa, e não é à toa que na campanha anticorrupção contra o Getúlio, o principal alvo era um jornalista, dono de um veículo fora desse escopo das capitanias hereditárias dentro do jornalismo, que era o Samuel Weiner, que era um cara que veio da pobreza, né? Que fez o seu jornal sozinho, ele não fazia parte dos donos dos jornais. Né? Exatamente. E aí você tem também, porque aí a gente tem que saber analisar a história sem achar que ela não se repete. Entendeu? Porque se existe uma dominação bem montada, Sinara, né? As coisas vão assumir sempre a mesma forma. E é exatamente o que se construiu entre nós.
uma dominação azeitada, montada para inferiorizar e humilhar 80%, né? Entende? E que aceita. Pelo pessoal, claro, aceita porque todo mundo acredita nessa bobagem e reproduz, você vai aprender que não é assim como. Percebe? Né? Quer dizer, eu passei uma vida para compreender isso, percebe? Né? Entende? Sim. Foi, né? Quer dizer, não é uma coisa fácil. Né? Exige muito. Você fala no livro que todo europeu e norte-americano, olha para o latino e para o africano com uma certa condescendência, com uma superioridade, né? Superioridade. Uma coisa que eu vivi pessoalmente isso, acho que toda mulher brasileira que vai para a Europa, mais a mulher até do que o homem, porque, além de tudo, nós mulheres somos consideradas como se a gente fosse transar com todos eles, né? Claro, essa é a verdade. Essa é a verdade. Exatamente. É como se fosse prostituta, né? Tem uma coisa. Exato, a gente é tratado assim. Eu morei 2 anos na Espanha, fui fazer um doutorado lá e tinha sempre que colocar os europeus no seu lugar. Depois que você for terminar, você vai ficar aqui, né? Tipo, vai pegar os nossos empregos. Não, eu falei, não, eu tenho trabalho no Brasil. Então, assim, é muito complicado. Ao mesmo tempo, cada vez que o Brasil decola, nossa história é uma história de abate na decolagem. Consecutivo, né? Toda vez que o Brasil está decolando, esses mesmos que nos consideram superiores cortam a nossa cabeça, né, Gessé? Exatamente isso. Exatamente isso. Isso tem uma coisa. Deixa eu só continuar um fato que a gente estava discutindo antes, que eu não fazendo a conclusão, que é, por exemplo, se a gente percebe que a função que Carlos Lacerda desempenhou é exatamente a mesma que o Moro. Percebe? Né? Só que foi com uma outra face, de uma outra maneira e tal, para parar. Né? Mas agora, voltando ao que você perguntou, né? Existe um racismo cultural. Eu fiz um livro, né, como o racismo criou o Brasil, exatamente para mostrar, né, porque o racismo racial ele continua sendo o fator central entre nós. Né? Agora, nem sempre sob a forma racial, percebe? Né? Então, se as pessoas acham que o único racismo é o racial, a gente vai ser feito de imbecil, percebe? Porque o racismo racial pode assumir outras formas, pode assumir a forma do racismo cultural, etc. Vai estar ligado ao racismo de classe, o racismo contra as mulheres, etc. Então, eu chamo isso tudo de racismo. Não tem nenhum motivo de você chamar, né, o racismo racial, entendeu? Como se fosse o sofrimento exclusivo e tal. E aí tem pessoas, né, militantes que ingenuamente acreditam que isso é uma coisa boa, porque aí o seu sofrimento é tido como absoluto e as outras coisas como discriminações menores. Isso é pouquíssimo inteligente, porque você pode, né, o racismo ele vai, no Brasil e nos Estados Unidos, assumir outras formas. A guerra contra o crime, a guerra contra as drogas, percebe? A guerra contra a corrupção, etc. Tudo isso são máscaras culturais do racismo. Então, existe um racismo cultural, né? Para você oprimir alguém, Sinara, né? Seja uma classe, seja um gênero, seja uma raça, né? Raça, gênero, a classe e as culturas. Esses 4 eixos, né? 4 eixos, né? são os eixos principais de todo o poder, são os eixos principais de todo o mecanismo de dominação. Ele envolve todas as dimensões importantes. Né? Ele se dá do mesmo modo, produzindo os mesmos efeitos nas pessoas, que é você transformar as pessoas em corpo e dizer que o espírito, a inteligência, a moralidade, a beleza pertence aos brancos, aos ricos, aos países, né? Quer dizer, aos Estados Unidos e à Europa Ocidental e tal, né? Então você tem que transformar o outro em você tem que animalizá-lo, percebe? Porque as virtudes do espírito nos aproximam do que é divino. A gente admira a inteligência, a gente admira a moralidade, a gente admira a beleza estética, mesmo em quem a gente não gosta. É isso que cria inveja, inclusive. Né? Ou seja, então, a admiração ela é social, universal, sobre os mesmos princípios. Mas a humilhação também. Né? A forma da humilhação geral, né?
contra gênero, contra classe, contra raça, contra cultura, é você dizer que essa pessoa é corpo, porque isso animaliza. Enquanto o espírito diviniza, o corpo nos animaliza. Né? E o que é você dizer que um povo é corrupto, senão você dizer que ele não tem moralidade? Percebe? É inferior, né? Que ele é inferior. É um completo... Olha bem, toda a ciência, né? E eu estudei bastante esse assunto. Toda a ciência hegemônica no Ocidente, ela é culturalmente racista, porque ela parte desse elemento, como se, por exemplo, né, a corrupção em países como a Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos fosse uma coisa individual, episódica. Isso é mentira, entende? Os Estados Unidos são o país mais corrupto do mundo, óbvio. Entende? Sim. Ele montou um capitalismo financeiro com base em paraíso fiscal, onde, obviamente, você não sabe se o dinheiro vem do crime ou não. Entende? Percebe isso? Quem mantém os paraísos fiscais no mundo são os Estados Unidos. A Alemanha e França, uma vez, no G7, em 2011, ou 2012, quiseram encerrar os paraísos fiscais. Foi o que o Obama fez. Não. A gente precisa dele. Claro. Entende? Então, quer dizer, os Estados Unidos roubam o planeta inteiro. Entende isso? Né? É corrupção descarada. Só que você legaliza. Você diz, olha, eu mando nisso aqui, ninguém vai chamar isso de corrupção. Corrupção vai ser aquilo que os países pobres fazem. Tá certo? Né? E aí, quando você tem, né, e eu estava na Europa quando aconteceu Bolsonaro, etc., e essa coisa toda, você não via solidariedade nenhuma dos europeus. Mas isso aí foi... Quer dizer, é a corrupção, percebe o negócio? Então, você tem o quê? Você tem seres, né, todo americano e todo europeu, sem exceção, né, tem esse racismo. Quer dizer, alguns não são... procuram se controlar, tem a coisa do politicamente correto, mas a própria existência do politicamente correto, né? Entende? Ele comprova o racismo, porque se você espontaneamente não fosse racista, você não precisava criar 1000 rituais de mudar os nomes das coisas. Exatamente. Óbvio, né? Então a gente está no racismo. Né? Entende? E aí você precisa convencer os povos oprimidos, como o brasileiro, de que ele é um povo de ladrões. Entendeu? Né? Como o ministro da Justiça de Dilma disse. Né? Olha, aqui fica dizendo que é um negócio, mas é o país inteiro que rouba. Ou seja, entende? Um negócio assim, que isso está na cabeça de todo mundo. Né? E as pessoas aceitam isso. E a ideia, apesar de ser imbecil, essa ideia, mas a consequência dela é que o povo, né, confusamente que seja, pensa, olha, os nossos políticos são corruptos e tal, vão dar isso para os americanos, que eles são lindos, honestos e tal, percebe isso? Que é exatamente o que aconteceu, né? Com o petróleo, com o pré-sal, e agora você compra diesel dos Estados Unidos, etc, etc. Então você deu para os americanos, né? Então, você destrói capacidade produtiva que tinha aqui, tudo isso por conta dessa mentira sobre a corrupção. Entende? Então, você tem que imbecilizar um povo inteiro, como o povo brasileiro, que nasceu e é inteligente como qualquer outro povo, mas os povos podem ser imbecilizados. Né? E, obviamente, o povo brasileiro foi imbecilizado, né? Porque ninguém dá de mão beijada a sua própria riqueza se você não for imbecil. Né? Entende? É um povo que dá a sua riqueza para os estrangeiros, etc. É um povo imbecilizado. Não tem nenhuma outra explicação para isso. A gente precisa desimbecilizar o povo. Né? Entende? Quer dizer, sem dúvida. Parece lavagem cerebral, né? Eu vi não, parece não. É lavagem cerebral. Né? Quer dizer, eu tenho estudado mais essa questão e tal. Então, você tem um nível da ciência, a ciência inteira, ela vai ser uma ciência de divulgação desse tipo de preconceito. Percebe? Em todos os países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E você vai ter o quê depois? Aí você vai ter a indústria cultural e a imprensa, Hollywood, as redes sociais, etc., empacotando esses preconceitos sobre uma forma de, quer dizer, com Brad Pitt, Marilyn Monroe, entendeu?
Né? Entende? Que é isso que Hollywood sempre foi, é isso que o cinema americano sempre foi, etc. Né? Então, é um mecanismo de lavagem cerebral intensa, né? Que faz com que, quando as mulheres brasileiras pensem em ter um filho artificialmente, elas vão buscar o sêmen de um americano e tal, porque ele é louro, honesto, grande, não sei o quê, preparado, inteligente e tal. Entendeu? Então, você tem que imbecilizar o povo, basicamente. E é essa situação que nós estamos, e é nessa luta em que a gente está, no fundo. Né? Esse povo é muito inteligente, como qualquer outro povo, ele pode ser desimbecilizado. Você falando, eu me lembro daquela noção que a gente aprende, na verdade, vinha da escola quando eu era criança, de que o que Portugal mandou para cá, ladrões. Isso, que os degredados eram ladrões. E eu fiquei tão surpresa quando eu li o livro do Geraldo Peroni, acho que foi seu colega, né, na UNB, que ele escreveu um livro chamado Judeus, Heréticos e Bruxas, que eram hereges, que eram judeus que vieram para cá, e eles pintaram de que todo mundo que veio para cá era ladrão, né? Então a nossa autoestima já começa baixa desde as origens, né? Claro. Não, e os intelectuais brasileiros acreditam nessa bobagem, né? E os jornalistas, porque os jornalistas não criam as ideias que ele utiliza, ele vai tirar isso dos intelectuais, né? Então você tem aí esse mecanismo onde você vai tendo, né, uma internalização de coisas que são venenosas, ou seja, você fica tomando veneno, literalmente tomando veneno o tempo inteiro. Eu queria comentar contigo a tua entrevista que você deu na BBC. A gente tem o título dela aí, Tati. O título não foi tão feliz, não foi isso que eu quis dizer. Tá. Né? O título é Paulista. Eu gosto de São Paulo, tenho vários amigos paulistas, eu sou casado com uma paulista e tudo, entende? Eu não tenho nada contra. Generalizou, né? Paulista. Exatamente. Aí o título saiu assim, né? Quer dizer, paulista, não sei o quê. Se acha melhor. A elite de São Paulo. A elite, né? Eu queria que a Tati colocasse aí. Paulista se acha melhor que o resto do Brasil por herança europeia e passado bandeirante de sociólogo. Eu vi essa notícia e eu vou só falar um pouquinho aqui da minha experiência pessoal. Eu sou baiana, tá? Morei em São Paulo 10 anos e... Fora a parte que eu acho que todo nordestino detesta, que ficam imitando o nosso sotaque o tempo todo, né? Eu me sentia muito desconfortável por ser vista como uma pessoa exótica. E o fato de, quando eu frequentei circuitos intelectuais, por conta de ser jornalista, a gente acaba ascendendo socialmente por conta disso, né? Eu me senti muito um peixe fora do aquário, sabe, Gessé? E senti muito essa superioridade do paulista, do paulistano, sobretudo, em relação a nós nordestinos. Eu acho que é uma coisa que eles não conseguem nem disfarçar direito. Mas agora, nas pesquisas, o Lula está na frente em São Paulo. Você acha que isso mudou? Eu acho que, veja bem, depois que eu passei a morar em São Paulo, eu pude compreender várias coisas que eu, inclusive, não compreendia direito. Né? Especialmente essa coisa de que existe um Brasil que é branco. Essa coisa racial é extremamente importante entre nós. Né? São Paulo é um estado de pessoas brancas, né? 80%, 90%. Né? E o Sul, idem. Né? Ou seja, é um Brasil branco e não mestiço, como ele é do Rio de Janeiro para cima, percebe? Né? Então, você vai ter aí, você tem um caldo de coisas. Porque, por exemplo, se você tem esse pensamento conservador nascendo em São Paulo, ao mesmo tempo você vai ter em São Paulo, né, coisas extremamente importantes de resistência democrática. Né? O sindicalismo, obviamente, ele é de São Paulo, Lula né, quer dizer, que é nordestino, mas foi em São Paulo que ele se transformou em líder. Você tem aí uns 30% da população de São Paulo que é crítica a isso. Entende? Então, acho que não dá para a gente universalizar a coisa inteira. Foi basicamente o que eu senti. É claro que muitos intelectuais... Acho que a Tati está... Deixa eu só colocar aqui o título para as pessoas entenderem do que a gente está falando, que fixa melhor. Aí, olha aí o título, tá vendo, gente? Da entrevista que ele deu na BBC. Ele está falando aqui para a gente que o título é um pouco forçado, que ele tinha se referido à elite de São Paulo, né?
Exatamente. A elite de São Paulo e a classe média branca de São Paulo. Né? Sim. E aí você vai ter, né, no fundo, as duas ideias são o quê? Quer dizer, a classe média branca, porque são os brancos que vão ascender a classe média. Né? Em São Paulo vão ser os italianos brancos que vão ascender a classe média, inclusive vários, a própria elite e tal. Né? E você vai ter aí os negros, e hoje, quer dizer, por mecanismos, né, foram criados mecanismos de perseguição, humilhação, etc., para que você mantivesse negros e mestiços fora do poder. Né? A elite de São Paulo, que não podia dizer que era europeia, ela tinha que inventar alguma outra coisa. Ela vai dizer o quê? A partir dos anos 10 e 20, em São Paulo, começa a ter uma ideia de que existe um excepcionalismo em São Paulo. Entende? Claro, era o estado mais rico, então você já podia, olha, a gente tem que explicar isso aqui, né, para a nossa vantagem. A ideia que se montou é uma ideia completamente ridícula, né? Mas que depois foi repetida por muita gente. O partido PSDB encampou essa ideia de que é o quê? Ora, o paulista, no fundo, ele é descendente do Bandeirante, que é um matador de índio, não é isso? Mas ele foi transformado em quê? Numa espécie de empreendedor autônomo e tal, como eram os protestantes ascéticos de Massachusetts. Entende? Quer dizer, do mesmo modo como Massachusetts, o estado americano, foi, digamos assim, o berço de uma cultura protestante ascética, da produtividade, de não sei o quê, e tal, a ideia era que São Paulo, porque tinha sido abandonado pelo Estado português, isso foi uma grande bênção, né? Então eles puderam desenvolver uma tradição própria. Então ele vai transformar esse bandeirante caçador de índios num cara, né, no radical religioso. Muitos, como Viana Murg, alguns, como Viana Murg, percebiam o ridículo dessa coisa toda, mas a maior parte encampou isso. Entende? Então você tem aí o quê? Quer dizer, até muito pouco tempo atrás, escritores sérios, sociólogos sérios, como, por exemplo, Simon Schwarzman, né, que escreveu o livro São Paulo e Estado Nacional, repetindo essas ideias. Entende? Então, você tem a formação dessas ideias, né, e você tem a imprensa consciente disso, então, para que vai montar o quê? Olha, nós temos que São Paulizar, ou seja, americanizar o resto do Brasil. Entende? Percebe? Sem que a gente compreenda isso, a gente não vai compreender porque a coisa do patrimonialismo foi importante, porque o PSDB se punha como primeiro partido orgânico da elite de São Paulo, até algum apelo popular, né? Quer dizer, em cima de que, olha, precisamos destruir o Estado, precisamos destruir a herança de Vargas. Por quê? Porque a gente vai estar ligada a essa corrupção portuguesa e tal, vai parar. A gente precisa acabar com os coronéis nordestinos. Isso tudo Fernando Henrique dizia, né? Por exemplo. Né? Quer dizer, Serra, Idem e outros e tal. Né? Então, quer dizer, essas ideias foram o quê? Foram o imaginário que foi criado para uma espécie de, né, manutenção dos interesses da elite de São Paulo, como se fossem os interesses do país como um todo, porque aí o país deveria ter interesse em ser esse empreendedor moderno, etc, etc. Né? Mas o que eu ia te falar, você critica o Sérgio Buarque, ia falar Chico, hein? Sérgio Buarque é o pai do Chico. Sérgio Buarque, por conta dos Raízes do Brasil, e eu vou dizer uma coisa para você, Gessé, eu fico um pouquinho chateada, porque tem outro livro dele que eu amo, que é o Visão do Paraíso. Eu acho que é um livro que é o grande livro dele, e eu acho que o Raízes do Brasil roubou o lugar, sabe? Visão do Paraíso, gente, é um livro onde o Sérgio Buarque conta todos os motivos, digamos, edênicos da conquista, né? Se achava naquela época que o paraíso estava na Terra. Eu já acho essa ideia fantástica, né? Deles acharem que o paraíso não estava no céu e sim era terreno, né? O paraíso era terreno. Imagina o efeito que isso faria na religião hoje, né? O que ele faria. Você leu Visão do Paraíso? Gosta, não?
Não, eu acho assim, veja bem, tem coisas, quer dizer, Sérgio Buarque é um cara muito erudito, né? Muito respeitável. Eu não acho, inclusive, que ele tenha pensado. Que isso? Quer dizer, as pessoas alguns ficaram, mas como é que você ataca assim o Sérgio? Eu disse assim, pessoal, eu não estou atacando pessoas, eu estou atacando ideias. Não me interessam as pessoas, entendeu? Não, entende? Quer dizer, o fato de que ele sabia o que estava fazendo, que ele era mau e tal, isso para mim é fofoca, Sinara. Entende? Uhum. O que me importa é a eficácia social das ideias. A única coisa que me importa que ela vai determinar o destino de 200 milhões de pessoas, entendeu? Né? E as ideias de Sérgio Buarque vão, digamos assim, dar o material e a explicação para que se continue essa marginalização, essa perseguição e esse sofrimento. Né? Uhum. Sérgio Buarque tem, né, uma obra também, quer dizer, que está montada nessa tentativa de construção do Bandeirantes como uma coisa específica, percebe? Boa parte do trabalho dele como historiador vai ser recolher materiais. Então, o Robert Wegner, um colega meu, conta essa história muito bem no livro que ele escreveu, A Conquista do Oeste, esses motivos, né? Quer dizer, desse bandeirantismo e tal, que Sérgio Buarque já percebia e tal. E se você liga isso com raízes do Brasil, você tem uma completa combinação, né? Então, não acho tanto que ele tem uma obra ou outra e tenha raízes do Brasil. Entende? Eu acho que essas obras dialogam, estão interligadas, se somam, né? Uhum. Você tem um conceito também que eu acho muito engraçado sobre esquerda Oslo, no qual você inclui a Marina. Nessa eleição, a gente vai precisar da esquerda Oslo, né? Claro. Não, claro, porque aí você tem o seguinte, veja bem, eu fiz várias entrevistas entre 2015 e 2018 para o livro A Classe Média no Espelho. Né? E é uma coisa assim, a gente acha que a gente conhece as pessoas do país, mas a gente não sabe. A gente tem que realmente ir atrás e ver, né? Porque a coisa é muito interessante. Então, você tem 70% dessa classe média que é racista, é conservadora, alguns são fascistas e tudo, né? Entende? E aí outros são só conservadores e acham que o povo deve, né, ficar embaixo e tal. Isso é 70%, né? Eventualmente 80% em alguns lugares. Agora você tem 20%, 30% da classe média que não é. Isso é muito importante. Por quê? Porque a classe média é uma classe extremamente importante no mundo moderno. Né? Como a elite é muito pequena, ela vai precisar de um CEO do banco. Quer dizer, entende? O CEO de um banco que manda num banco, ele não é o banqueiro. Ele trabalha para o banco, percebe? E ele está ali porque ele tem diplomas universitários e tal, se formou em universidade, é respeitado por causa disso e tal, entendeu? Então, esse aspecto é extremamente importante. A gente vê que existe classe média, quer dizer, que existem frações na classe média que são importantes. Desses 30%, né, o que eu pude ver, né, do material que eu tinha coletado, etc., que desses 20% a classe média de Oslo, ou seja, o cara quer ser... Né? Quer dizer, mas é ótimo que ele não seja bolsonarista, percebe? É ótimo que ele não seja um canalha, coisa, quer dizer, mas só que ele vive como se ele morasse em Copenhague, percebe? Né? Nós temos problemas mais urgentes, é isso que você quer dizer, né? Nara, se você mora em São Paulo, você sabe que São Paulo, que é uma cidade rica, né? Tem ali um miolo, Jardins, Moema, Itaim Bibi, não sei o quê e tal, que muita gente vive só nesse miolo. Para quem vive nesse miolo, inclusive porque a polícia fica à noite, eu vi isso várias vezes, né, tirando os pobres que poderiam ficar em paradas de ônibus, né, eles ficam limpando o bairro, né? Para esses aí. Então, quer dizer, se você for ver, são 2 ou 3 milhões de pessoas que vivem nessas condições. Ou seja, é uma Milão, entende? Então, tem uma Milão dentro de São Paulo. Né? E o cara acha que ele é milanês, claro. Né? Ele nunca encontrou, não encontra ninguém e tal, vai parar, entendeu? Né? Ele vai chegar num restaurante, aí o cara, o garçom nordestino, porque são quase todos nordestinos em São Paulo, como você sabe. Eu tenho uma teoria, que eles são nordestinos porque esses nordestinos são brancos.
Porque não são pretos, também né? tem isso, claro, não, Não óbvio. são Né? O pretos. negro não o negro tem que ficar escondido. Né? Longe, lá no Exatamente, Jardim o Ângela. nordestino, que é o mestiço, né? Então ele pode servir, ele pode estar ali perto Exato. e tal, e ele vai reproduzir todos os mecanismos do Uhum. agregado, porque ele é tipicamente esse agregado, esse homem livre, né? Mestiço e às vezes até branco. Né? Que é o quê? Ele vai, desde que você chega no restaurante em São Paulo, o garçom sabe o prato que você pediu 6 meses atrás. Né? E lhe traz. E tal, né? Ah, não, aí você se sente super bem. Meu Deus, olha, entendeu? Né? Claro, não é isso? Né? Quer dizer, mas isso é um produto desse tipo de dominação. Né? Então você tem essa classe média que, mesmo quando ela tem capital cultural, mesmo quando ela tem algum capital crítico, etc., alguém que leu, percebe isso, porque, né? Quer dizer, a classe média toda ela não é completamente imbecil, como os 70% que só assistem o veneno midiático né? Porque não tem nenhuma parte de reflexão, não tem como você ser inteligente. Né? Mas alguns são, aí leem literatura, vão a filmes e não sei o quê e tal, e tem uma cabecinha melhor. E esse cara acha que ele mora em Milão, então ele acha legal que você tenha. Ah, não pode queimar floresta, não sei o quê, não pode, não sei o quê. Entende? Como se você tivesse resolvido a desigualdade. Como se você fosse norueguês, entende? Um sueco pode pensar assim, né? Porque, em grande medida, né, os suecos aboliram a pobreza. Né? Ou seja, a Suécia é um país igualitário. Inclusive, os salários na Suécia, eles separam, salário comunismo, entende? Né? É 1 para 3, 1 para 3. Num país como a Alemanha, é 1 para 6. No país como a França, é 1 para 14. Na Inglaterra é 1 para 16. No Brasil é 1 para 100, 1 para 50. Percebe isso? Né? Então, para quem resolveu a desigualdade, no sentido efetivo, né? Tem um Estado social, garante às pessoas uma vida digna, etc. Né? Aí você pode pensar, se dar ao vamos luxo, né? para baleias e tal, vamos não sei o quê, vamos para Parará, entendeu? É claro que você tem que salvar as baleias sempre, né? Mas você tem que salvar muita gente antes, entendeu? Né? Ou ao menos ao mesmo tempo. Né? Só para a gente terminar aqui essa parte, eu confesso a você, Gessé, que me incomoda muito mais hoje uma esquerda que está parada na União Soviética e que ainda acha que a gente vai fazer uma revolução armada no Brasil, o que eu considero um delírio burguês. Eu considero isso um delírio burguês. Delírio total. Né? Aliás, é uma coisa assim de que você diz assim, entende? Você não encontra isso em nenhum outro lugar. Nada. Deve ser Brasil e alguns países latino-americanos e tal. Por quê? Porque esse esquema marxista, e Marx é um grande autor, que foi extremamente importante para mim. Marx foi o primeiro grande intelectual para mim, foi quem me fez, né, me tornar intelectual, né, até. E eu tenho várias coisas de Marx, ou seja, eu acho que a ciência tem que ser para mudar as coisas e tal. Mas é claro que eu não, entende? Eu conheci outras coisas, estudei outras coisas e aprendi melhor, entende? Eu acho que você tem que pegar o que você pode tirar de todos os grandes pensadores para montar a sua própria visão. Só assim você vai ser criativo e original e fazer alguma coisa importante. Né? Mas o marxismo ele pode ser muito simplista. Entende? Ele pode dizer, como eu acho que muita gente acredita, essa coisa de consciência de classe. Ah, não, mas aí as classes são sujeitos e tal. Eu olho assim, me deu um negócio. Esse cara mora em que planeta e tal, entendeu? Né? Como se, para você dominar, você não tivesse que subjugar espiritualmente essas pessoas e fazê-las acreditar que elas são inferiores. Se você não acredita que você seja inferior, você não vai ser dominado. Né? Ou então você está já em caminho para se libertar, entendeu? Isso tem que ser construído, criado, isso tem que ser, né? Entende? Isso é um trabalho, isso é uma luta, não existe nenhuma coisa, né? Entende? Então o marxismo ele tem ele divide o mundo, explica porque realmente tem uma elite que oprime os outros e tal, né? Os trabalhadores, isso é verdade e tal, né? Agora esses trabalhadores não vão
ter nenhuma forma de solidariedade, de não sei o que, por si próprios. Entendeu? Mas aí todo mundo pegando em arma para mudar o mundo agora, não vai rolar. Claro, o povo não está interessado nisso. É uma ideia idiota, no fundo, e é um tiro no pé também. Entende isso? Né? Entende? Então, quer dizer, e muitos marxistas acreditam nisso. Não sei o que, então você vai ter que ter alguém que fosse só da esquerda, então a chapa da esquerda, e tal, entendeu? Né? Que você tem aí partidos que não são só partidos minúsculos, né? Entende? Que representam esse tipo de coisa, que é exatamente como você disse. É a pequena burguesia radicalizada, percebe? Né? Irritante. Ela me irrita. Você sabe qual é o cúmulo, para mim, disso, Gessé? Uma pessoa adorar Stalin e criticar o Lula. Eu não aguento uma esquerda que adora Stalin e critica o Lula. Desculpa, porque um líder de massas como Lula, no Brasil do século XX, não é na União Soviética, sabe? Claro. Pelo amor de Deus. Ou que elogia Putin, só porque ele é contra os Estados Unidos. Você não pode misturar essas coisas. Exato, e tal, entendeu? Né? Entende? Né? Quer dizer, então tem muita... Você está certo. Inclusive porque nessa classe média até, eu estava contando, né? Você tem 30% que é mais crítico, desses 30%, 20% é Oslo e 10% é crítico, né, no sentido, e que é muito importante, porque 10% da classe média entendeu? Vai ser você, vai ser, entende? Os bons jornalistas que nós temos, os bons intelectuais, esse pessoal todo da classe média, no fundo. Sim. Né? Entende? Porque é uma sociedade de classe extremamente rígida, que você, né? Entende? Quer dizer, eu não nasci na classe média, mas eu tive uma trajetória que, enfim, meu pai me passou o amor pela leitura e, né, com o capital cultural eu consegui ascender e tal. Né? Mas você tem aí essa história, ou seja, tem aí 10%, né, desses 10%, sei lá, 5%, infelizmente, são esses malucos e tal, entendeu? Para a gente terminar aqui, Gessé, a gente já passa para as dicas e já conclui. Dentro dessa história que você fala de teoria da modernização, que seria a gente olhar para os Estados Unidos como modelo e tal a seguir, a China rompe com isso tudo, né? Rompe. A China rompe. E, aliás, é outra coisa importante nisso, porque aí tem os caras que acham a China a coisa mais... Entende? É claro que a China fez o certo no sentido de quebrar os vínculos de dependência, montar um aparato de ciência e tecnologia próprio e montar a indústria. É o caminho que o Brasil tem que refazer também, entende? Agora, você achar que a China é a coisa mais legal do mundo, quer dizer, a China é uma ditadura horrorosa, entende isso? É um negócio absurdo isso. Né? Esses caras são irresponsáveis. Entende? Me dá muita raiva isso e tal, né? Que agora você tem aí, esse pessoal está sendo convidado e são recebidos em salões e tal, vai parar como se fosse uma grande... Entende? E isso é extremamente complicado e tal, né? Até a própria história oriental, chinesa, etc., está ligado a diversas maneiras, a negação da própria noção de individualismo e de subjetividade, entendeu? Embora eu ache que são as classes sociais que fazem a história, né? Entende? O grande valor ocidental, humano, é a liberdade individual bem compreendida, percebe? É o cara que vai votar, mas não só votar, ele vai influenciar na sua comunidade de uma forma consciente e autônoma. Entende? Não existe nada superior a isso. Né? Entende? Ou seja, né, o progresso político e cultural de uma sociedade ele está construído sobre a forma de que qual é o tipo de cidadão consciente, crítico, etc., que você constrói. Entendeu? E a China é um zero nisso, percebe? Entende? Né? A China é um empecilho a isso e tal. Né? Que tem a ver também com essa maluquice marxista aí que a gente está montando, porque tem muita gente que diz... Não tem modelo para o Brasil, não tem caminho. Nosso caminho é o nosso. Claro, não. E tem gente que diz, não, a justiça social é mais importante que a liberdade individual. Eu vi já muito... Né, comunista aí
né, dessa pequena burguesia radicalizada, dizer coisas assim, que é um completo absurdo. Né? Você não vai ter justiça social, inclusive se você não tiver, né, entende, proteção às liberdades e ao respeito aos indivíduos. Né? Ou seja, os indivíduos não podem ser atropelados, né, pelo Estado, pela sociedade, etc, etc. Né? Senão você não vai ter uma sociedade saudável. Ela precisa de indivíduos críticos, conscientes, né? Entende? Para que ela possa, né, ter debate, se aprofundar, melhorar, etc, etc. Né? Esse é o outro inimigo que você lembra muito bem, Senara, que a gente tem que combater, né, além dessa elite maluca, predatória que nós temos. Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista no GE7, já passamos todos os prazos aqui e os tempos. Como todo mundo que vem aqui nessa parte do programa, o GE7 trouxe 2 dicas culturais para vocês e ele vai falar rapidinho aqui. O primeiro é o filme clássico maravilhoso do Luiz Buñuel, Los Olvidados. Coloca o cartaz aí para a gente, Tati. Olha que cartaz lindo do Buñuel. Eu vi outro dia, inclusive, esse filme. Foi legal. Eu queria saber o porquê que você indicou para as pessoas esse filme, Gessé? Porque esse filme é belíssimo, primeiro, né? Entende? É uma obra-prima do Buñuel, que é um criador de grandes obras-primas, né? Um fabuloso diretor de cinema espanhol, que isso já é bom para as pessoas também procurarem. O que vocês virem do Buñuel vai ter uma chance enorme de ser uma coisa muito boa. Mas o Los Olvidados tem uma coisa, né? Ele faz isso no México. E ele vai mostrar de um modo lindo exatamente isso que a gente estava montando o cenário, entende? Como os pobres, pela enorme carência que eles têm, vão construir um cotidiano de violência contra os próprios pobres. Né? Percebe? Porque você não tem força para criticar aquela situação e se unir aos outros pobres. Né? Entende? Você vai assaltar, roubar, matar outros pobres como você, humilhar, etc, etc. Quer dizer, Los Olvidados é uma grande história onde isso fica lindamente mostrado e que mostra, né, a problemática real de você se libertar da pobreza. Né? Sim. A outra dica do Gessé é um documentário que está no Netflix muito bom, que se chama Baseado em Fatos Raciais. Aí o cartaz em inglês, Grass is Greener, que é 4:20, que é um documentário, acho que até a gente já falou aqui no programa sobre ele, mas é maravilhoso. Está na minha lista, viu, Gessé? Eu tenho uma lista lá no site, no Socialista Morena. Eu imagino. Filmes para você ver chapado no Netflix. É um sucesso. E esse está aí. Por que você indicou para a galera aqui? Porque ela toca em questões extremamente importantes do racismo. Né? Entende? Quer dizer, a maconha, no fundo, o que esse filme mostra é que a maconha ela foi criminalizada. Quer dizer, entende? Quer dizer, porque, por exemplo, maconha, né? Entende? Ela em todos os países abertos e democráticos, livre. Não só a maconha medicinal, como a maconha como recreação e tal. Entendeu? Né? E ela foi criminalizada porque ela era uma droga dos negros, basicamente. Né? Nixon, nesse livro, vai, inclusive, mostrar isso. Nixon chamou, Sinara, uma série de cientistas para mostrar os perigos da maconha. Ou seja, para a coisa lá que ele inventou de guerra contra as drogas e tal. Os caras disseram, mas a gente não encontrou nada tão prejudicial assim. Aliás, tem até coisas que são muito, muito positivas. Essa foi a conclusão desse pessoal que saiu depois andando pelos Estados Unidos inteiro, mostrando isso. Né? E o filme mostra isso, documenta, comprova, etc, etc. Obviamente que Nixon não quis mais saber disso, porque ele precisava utilizar a política republicana, é um racismo disfarçado, depois dos anos 60, percebe? Os Estados Unidos também interditaram o racismo explícito, 30 anos depois do Brasil. Foi com os mecanismos, foi com o movimento, o que Vargas fez aqui, né? O movimento dos direitos civis,
né, dos negros conseguiram nos Estados Unidos. Então, você tem que criar máscaras, e a máscara vai ser a droga. Entende? Você vai dizer que o cara é viciado, ele é não sei o quê e tal, para parar, entendeu? Quer dizer, e, obviamente, álcool, cigarro, etc., faz muito mais mal, né? Entende? E, quer dizer, do contrário, e tal. Ou seja, não tem nada a ver, tem nenhuma explicação racional a isso, a não ser você criminalizar um povo que já tinha esse hábito. Então, esse hábito, só porque é desse povo, como a capoeira foi, né? Entende? Sim. Também criminalizada, como hoje em dia as religiões africanas são criminalizadas por muitos evangélicos e tal, entendeu? Então, isso tudo é racismo, né? Puro e simples, e o documentário mostra isso para além de qualquer dúvida. Muito bom. Gessé, estamos terminando aqui. Você está otimista? Como é que você está aí, teu estado de espírito? Não, eu estou otimista. Eu acho que o Lula vai ganhar. Eu acho que Lula vai ganhar no primeiro turno, né? Entende? Isso é o que eu acho. Eu posso estar sendo aqui, né, não fazendo uma análise. Mas e Bolsonaro não vai fazer uma bagunça? Não, eu acho assim, Bolsonaro ele continua com esse bolsão, e o bolsão de Bolsonaro é o branco pobre de São Paulo e do Sul, percebe? O branco que não ascendeu. Né? Igual nos Estados Unidos com o Trump, né? Igual nos Estados Unidos. É o lixo branco. É o lixo branco. Né? O lixo branco que apoia Trump nos Estados Unidos é o cara que tem menos dinheiro e menos cultura do que o branco do Nordeste, né? Entendeu? Ou das duas costas, né? Que são muito mais liberais e progressistas, né? E que ressentido, mas ele não tem crítica a isso, entende? Percebe? Ele não percebe que ele foi injustiçado. E aí eu poderia criar um vínculo de solidariedade com os outros injustiçados. Ele não, ele precisa de quê? E aí ele vai precisar, não, mas tem um cara que tá abaixo de você. Então você pode ser superior a alguém, percebe? Né? Alguém, esse alguém vai ser quem? Vai ser um negro. Entendeu? O que é essa arminha do Bolsonaro, se não uma arma apontada para o negro? Porque as pessoas percebem essas coisas intuitivamente. Você não precisa montar grandes, entendeu? E aí, quer dizer, Bolsonaro não é um cara burro, né? Ele é mau, ele é perverso, mas ele não é burro, né? Entende? E está bem assessorado por, né, canalhas e tal, que estudaram esse assunto há muito tempo. Né? Entende? Que sabem o quê? Que aí você precisa criar essa negrada petista que votava em não sei quem e tal. Pronto, e o antipetismo, no fundo, é isso. É uma raiva de classe. A raiva contra Lula tem nada a ver com Lula. Tem o fato dele ser representante dessas classes que foram... Né? Sim, ele me representa, ele te representa, ele representa muita gente, né? Claro. O que eu pergunto do Bolsonaro, você fala que o Lula ganha no primeiro turno, mas o Bolsonaro não vai fazer essa patifaria aí, baderna, golpe, essas coisas? Pode fazer, mas eu acho que ele não vai ter condições. A análise que eu faço é que não vai ter apoio internacional para isso, por exemplo, e não vai ter o apoio irrestrito da elite brasileira como um todo. Né? Entende? Os meios de comunicação têm que pensar na própria sobrevivência, como o STF. O STF está tendo essa atitude admirável, não é porque eles amam o Brasil, é porque eles... entende? É para proteção da corporação. Instinto de sobrevivência. O Supremo não tem poder nenhum, percebe isso? Né? Entende? Assim como a imprensa não vai ter poder nenhum. Então você vai ter, entende? Bolsonaro é a ditadura, ele é o golpe. E aí as pessoas que têm dois neurônios, tem muita gente na elite, na imprensa, que tem ainda dois neurônios, sabem que Bolsonaro é veneno, percebe? Então ele não vai conseguir essa coisa. Ele pode conseguir uma quartelada policialesca, como aconteceu na Bolívia. Né? Mas eu duvido que ele mantenha isso, entende? Esse pessoal vai todo preso depois, entende? Né? Os Estados Unidos não têm nenhuma condição de apoiar um golpe desse agora e tal, porque está aí em lutas morais contra a Rússia pela determinação dos povos e tal. Então, é impossível você, entende, pensar aí o Biden ajudando, e seria expô-lo, né, de uma outra maneira, internamente e internacionalmente, etc. Então, não vejo essa possibilidade. Bolsonaro vai continuar tendo esse bolsão aí do ressentimento, esse ressentimento do branco pobre,
no Sim. sul de São Paulo, e o ressentimento do mulato evangélico, que também é oprimido, não tem a chance, mas aí precisa criar essas distinções morais, entendeu? Né? A mulher decente, né? Aborto, essas coisas. Para se coisar com uma prostituta e tal. Entende? Como se você é uma mulher humilhada a vida inteira e chega alguém que diz, olha, mas você tem uma coisa moral que nenhuma das outras mulheres tem, é claro que você vai ser seduzido por esse discurso, ou tem uma grande possibilidade que isso aconteça, percebe? E é isso que a pregação evangélica faz. Né? Entende? Quer dizer, é claro que tem exceções, mas né, a maioria é isso. É culpar o pobre, culpar o negro, o bandido, entende? Quer dizer, o que as religiões evangélicas fazem é criar essa oposição entre o pobre honesto, evangélico, e branco pobre, contra o pobre delinquente. Entende? Ao invés de se unir as classes, então você cria um mecanismo que vai, né, transformá-las em inimigas uma da outra. Los olvidados. É, exatamente isso. Né? Bolsonaro é o produto disso. Né? O que Lula uniu, ele desuniu de novo. Né? Gessé, foi um prazer enorme conversar com você. Ótimo papo. E um grande abraço e volte sempre. Obrigado, Sinara. Eu também achei o papo muito legal. Deixo aqui um abraço para você e para todos os participantes do programão, do fórum, etc. Deixo o meu abraço aqui para as pessoas que vão nos assistir. Tá bom, querido. Um abração. Tchau. Obrigada. Até mais.